não conhece Deus, porque Deus é amor. Veja, amor não é um atributo de Deus. O amor aqui não é um atributo, ele faz parte da essência de Deus. Deus é amor. Um Deus que não ama não é o verdadeiro Deus. Deus é amor, a essência de Deus é amor. Porque o Deus bíblico é amor. Não é que ele tem amor, não é que ele sente amor de vez em quando. Deus é amor. Amar é a essência de Deus. E nesse contexto ele fala assim, quem não ama não conhece Deus, porque Deus na sua essência é amor. E aí, essa teologia, essa soteriologia calvinista, então, por exemplo, primeiro, Deus não morreu por todos. Segundo, Deus não ama todos. Deus não ama todas as pessoas. Então, um Deus que não ama alguém precisa conhecer o Deus verdadeiro. Porque o Deus verdadeiro é amor. A essência de Deus é amor. É impossível que Deus não ame por causa da sua própria natureza. É da natureza de Deus amar. Se ele é amor, é da natureza de Deus amor incondicional. Amar. É impossível que Deus não ama. Mas e os não eleitos? Tá, então é uma outra discussão. Então, na minha opinião, essa conta não fecha. E, de novo, o próprio Calvino, ele não escreveu esses 5 pontos. Esses 5 pontos foram feitos depois do Calvino. Foi uma organização em cima das ideias. Depois da morte do Calvino. Conquanto ele fala, não, mas eu acho que o Calvino é mais capaz do que Lutero, não sei o que lá. Lembrando que o Lutero era doutor, era tradutor de Bíblia, de grego, de hebraico e tudo mais. Entende? Então, mas aí tinha um momento que o pastor estava falando bastante, eu queria interromper, eu não quero fazer isso com ele também, então pode falar, pastor, por favor, me perdoe se eu passei da medida. Pode falar, e depois eu quero colocar uma outra questão, que é se a eleição ela está condicionada à vontade de Deus ou à vontade do homem, entendeu? Tá bom. É assim, sobre essa questão do amor, né? O que acontece no calvinismo é a manutenção de uma tensão teológica que é insolúvel. Qual é essa tensão teológica insolúvel? O calvinista ele afirma o seguinte, olha, Deus ama, Deus é amor, o seu amor é infinito. E ele ama o ser humano de modo infinito. E ele ama as suas criaturas de modo infinito. Ele é amor. O pastor leu aí o texto que fala que Deus é amor. Mas existe também, na Sagrada Escritura, existem textos que se chocam com isso aparentemente. Nós não sabemos como lidar com essas coisas. Por exemplo, um exemplo só aqui. Provérbios 16:4. Olha só esse texto. Fala assim. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Como é que é isso? Deus fez o perverso com objetivo, para o dia da calamidade. Em Romanos, no capítulo 9, ele fala o seguinte: ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro, ou seja, a humanidade, fazer um vaso para honra e outro para desonra. E ele prossegue: que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. O texto aqui fala que existem homens que foram preparados para a perdição e são chamados de vasos de ira. Então o que acontece? Surge aqui então na mente calvinista um paradoxo. E esse paradoxo, o que o calvinista faz? Ele fala, eu não sei lidar com isso. Então como ele reage a isso? Ele fala, bom, eu vou rejeitar esses textos aqui ou vou aplicar uma releitura sobre esses textos? Não. Nós temos que aceitar os textos como são. Provérbios 16:4, esse outro texto aqui, outros textos que nós podemos elencar que mostra Deus colocando pessoas para serem destruídas. Tudo isso aí está presente lá. Nós temos que aceitar as duas coisas com branda docilidade e dizer, olha, eu sei que Deus é um Deus amoroso, eu sei que o seu amor é infinito, mas em Deus existe também uma ira infinita e uma justiça infinita. E elas se harmonizam de um jeito na sua mente que eu não sei harmonizar. Por quê? Porque Deus não é um homem grandão. Deus não é um ser humano grandão.
ele é um espírito com uma mente insondável, inescrutável. Eu não sei como essas coisas se harmonizam na sua mente, mas ele não ama a todos de modo eletivo. A Bíblia fala, inclusive, que a ira de Deus permanece sobre aqueles que rejeitam o Filho. A ira de Deus permanece sobre os incrédulos. Os incrédulos, eles são chamados de filhos da ira. Então, como eu harmonizo isso? Poxa, ele ama e ao mesmo tempo ele considera os incrédulos filhos da ira e tem ódio contra eles. Ele fala, eu amei a Jacó e odiei a Esaú, e ele faz tudo isso. Como essas coisas se harmonizam nele? O que nós respondemos? Nós respondemos, olha, essas coisas se harmonizam em Deus, mas ele não revelou a nós como elas se harmonizam, mas as duas são verdadeiras. O arminianismo, ele tira um lado, ele fala, não, esse lado aqui tem que ser reinterpretado para se ajustar à questão do Deus amoroso. Nós entendemos que isso é uma forma desonesta, desculpe, pastor, uma forma inadequada, de tratar o texto bíblico. O texto bíblico fala, Deus fez vasos para a ira, Deus fez homens preparados para a perdição, Deus tem aquelas pessoas que ele preparou para serem condenadas, Deus fez pessoas assim. E ao mesmo tempo fala que Deus é amor. Como eu harmonizo essas coisas? Eu não sei. Eu sei que elas se harmonizam na mente insondável de Deus. E quando eu vejo essa insondabilidade, eu não posso ficar inconformado. Eu tenho que adorá-lo. Senhor, a sua mente é muito maior do que a minha. Eu sei que tudo isso no Senhor é santo. A sua ira é santa, o seu amor é santo, e ambos são infinitos e verdadeiros. É assim que eu tenho que interpretar essas situações. É o paradoxo, é a tensão. Se eu quiser eliminar a tensão, eu vou só escolher alguns versículos docinhos, os versículos que é o chantilly do café, né? Eu só tomo o chantilly do café e não tomo café amargo. Eu tenho que tomar o café da teologia, ele é um café com chantilly. Tem os versículos doces e tem o café amargo. Eu tenho que tomar o café inteiro. Agora eu pegar só o chantilly e tomar, e beber e deixo o café amargo para lá, não. Bebo o café todo. Deus é amoroso infinitamente, mas a Bíblia fala também dos vasos de ira preparados para a perdição, do perverso para o dia da calamidade. Fala que Deus fez essas pessoas para a sua justiça, que eles estão debaixo da sua ira, fala tudo isso. Essas coisas se harmonizam nele. Como? Nós não sabemos. A sua mente é insondável, é inescrutável. Paulo ficou admirado diante disso, temos que ficar admirados também. Você ia fazer uma pergunta? Posso falar? É que a minha eu acho que vai sair do tema, não vai? Não sei. É aquela sobre... Manda pau. Completa primeiro, depois eu faço. Então, vamos lá. Por algum motivo, os irmãos estão entendendo, alguns irmãos entendem, parece que é o caso do pastor Granconato, que ira é um antônimo de amor, mas não é. Ira não é o antônimo de amor. Qualquer pessoa que ama fica irada. E isso não faz com que ela deixe de amar. Entende? Então, o problema que eu entendo aí, quando ele diz assim, os arminianos... Olha, eu não sou arminiano, no sentido de que eu abraço tudo que o Armínio falou. E quem me conhece sabe disso, eu falo isso abertamente há muito tempo. Agora, dizer que... os arminianos, eles tiram alguma coisa seletivamente, ele até falou, depois ele consertou falando que era uma desonestidade, depois falou uma palavra mais suave, mas que diz a mesma coisa. O calvinismo faz isso, na verdade, entendeu? Ele aleja o texto de algumas coisas, tipo, não vamos tratar esse assunto, e o assunto está lá, meu irmão. O assunto está lá. Qual, por exemplo? Que Jesus morreu por todos. Por exemplo. Que Jesus ama. Que Jesus ama a todos, né? E agora, do amor, a ira, ela não é antônimo de amor. A ira não é o contrário do amor. Uma pessoa que ama também fica irada. E isso não faz com que ela deixe de amar enquanto ela está irada. Por exemplo, você pode ficar... o apóstolo Paulo fala para os pais não se irar, não provocar ira aos filhos e tal, tudo mais. Significa que aquele filho deixa de amar, ou o pai deixa de amar? Não significa. Entende? Deus, ele vai julgar os ímpios. Jesus, quando voltar, ele vai ter a batalha do Armagedon e tal, tudo mais, mas porque esses ímpios, eles rejeitaram Jesus Cristo. O amor de Jesus Cristo, que era, até naquele dia que ele voltar, porque aquele é o último dia, incondicional, real, verdadeiro.
Pastor, isso é Por isso joguinho essas pessoas, eu só concluo, Vai lá. por isso essas pessoas serão julgadas e castigadas. Aliás, o amor é colocado pelo calvinismo como sendo um contraponto da ira, né? Ira de um lado, que se Deus é amor, como ele fica irado? Como assim? Não podia. E tal. O amor que Deus tem por nós é incondicional. E quando perguntaram para Jesus o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna, um dos fariseus, ele disse: ame Deus. Ame Deus sobre todas as coisas. Que é um outro ponto que o calvinismo vê algum tipo de problema, porque o calvinismo não admite que o homem tem escolha. Então, primeiro, elencando aqui os problemas que eu acho, embora eu entenda que o Calvino tem uma grande contribuição para o mundo cristão, muita coisa que ele escreveu, porque muito do que ele escreveu nem é sobre soteriologia, mas é, como ele disse, estudos, livro por livro da Bíblia e tal, tudo mais, beleza. Ele faltou terminar o Apocalipse, que eu queria muito, porque eu sou pós, mas é um outro assunto aí. Conquanto o calvinismo diga que Deus ama, mas a ira meio que atrapalha esse amor, por outro lado, ele diz também que o ser humano não tem livre-arbítrio para amar Deus. E isso para mim é um outro problema, porque o amor pressupõe livre-arbítrio. Eu só posso amar se eu tiver liberdade. Eu não posso obrigar o Senhor a me amar. Se eu for uma pessoa poderosa, eu posso obrigar o Senhor a se comportar como alguém que me ame. Isso pode acontecer. Mas me amar é uma escolha sua, sempre. Então, quando ele perguntou para Jesus o que eu faço para herdar a vida eterna, ele disse: ame Deus. Então, esse amor, em minha opinião, já pressupõe uma certa liberdade, trocando um pouco de assunto, senão não sai daqui esse assunto. Não, é rapidinho só, é assim, é um joguinho de palavras, né? A ira não é isso e tal, tudo mais. É assim, na Bíblia, essas coisas, elas não são meramente sentimentos. Quando fala amar na Bíblia, né, isso implica em ações. E a ira também. A ira implica em ações, não é só meramente um sentimento que o pai tem pelo filho, ou o filho tem pelo pai, não é isso. São coisas práticas. Quando fala eu amei Jacó e odiei Esaú, ele quer dizer eu rejeitei Esaú. É algo prático. Então, quando falamos que estão debaixo da sua ira, isso significa que eles estão debaixo da punição de Deus e é algo severo mesmo. E o que o pastor disse aí até ilustra, em certa medida, a realidade de Deus. Assim como nós podemos nutrir no nosso coração amor e ira, Deus faz isso também de uma forma que nós não conseguimos harmonizar. Tem textos que falam isso claramente aqui sobre o amor de Deus não ser dirigido a todos. Por exemplo, 1 de Pedro 2. Deixa eu ver aqui, eu anotei aqui. 1 de Pedro 2. Não é o 2,4. Puxa vida, eu me distraí aqui. Deixa eu só achar aqui rapidinho, desculpe aí. Não, tranquilo. Enquanto Vivian, isso, vai lá vendo. Paquito, como que tá o chat aí? Tem algumas dúvidas em relação ao que a gente tá tá aqui. falando? Tem, vamos lá. Tentar pegar mais no tema aqui. O pastor Flávio Costa, ele mandou uma pergunta aqui pro César. Ele falou: se Jesus morreu por todos os homens, Deus não estaria punindo o pecado duas vezes ao condenar o descrente? Não, Jesus morreu na cruz por todos os homens, esse é o ato da graça. Ali Deus não está condenando as pessoas, pelo contrário, está salvando, está oferecendo salvação. Tito 2,11 diz assim, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus se manifestou trazendo, oferecendo salvação a todos os homens. Aqueles que creem são salvos, aqueles que permanecem são salvos. Aqueles que são eleitos, aqueles que não creem, então são condenados. Mas o amor de Deus é verdadeiro, a proposta de Deus é honesta para todos os homens. Quando ele fala para pregar o evangelho a toda criatura, é verdade, ele não diz para pregar somente para os eleitos, ou sai descobrindo quem são os eleitos, começa a ensinar essa questão de eleição. Não, ele não diz isso. Entendo que a eleição é bíblica, está na Bíblia, a eleição, mas Jesus Cristo claramente, obviamente, morreu por todas as pessoas, Tito 2,11.
Eu achei aqui os textos aqui, 1 de Pedro 2,8, fala assim: são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. E também 2 de Pedro 2,12, que fala: estes todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição. Então existe isso em Deus. Deus, ele ama infinitamente, mas ele tem os vasos que ele preparou para a ira e não tem como escapar disso. O texto é claro em dizer que ele preparou vasos para a destruição. Quanto ao calvinismo crer que o homem não pode decidir crer em Jesus, isso aí o próprio Senhor Jesus falou. Ele disse expressamente: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ele disse isso expressamente. Agora, como Deus faz com que o homem vá até ele? Ele o força. Alguns arminianos, o pastor César não, graças a Deus, mas alguns arminianos falam que Deus, se fizesse isso, se Deus forçasse, o Deus calvinista, como dizem, ele estupra o ser humano, porque ele força o amor do ser humano para ele. Isso não é verdade. Nós cremos na irresistibilidade da graça. Nós cremos que Deus, ao longo da vida da pessoa que é eleita, ele vai trabalhando no coração dela, suavemente. No final, a pessoa decide, não é Deus quem decide para a pessoa. Ele trabalha no coração dela, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo vai mostrando para a pessoa sua condição, vai influenciando a pessoa com docilidade e paciência, e um dia, lá na frente, sei lá, depois de quanto tempo, cada um tem a sua história, a pessoa decide crer em Cristo, por causa do convencimento de Deus. A grande pergunta não é essa. É claro que eu aceitei a Cristo porque eu quis. Deus não anulou minha vontade. Eu aceitei a Cristo porque eu quis. A pergunta é: por que eu quis? Essa é a questão. Por que eu quis e o outro não quis? Por que Deus trabalhou em mim ao longo dos anos e não trabalhou na mente de outra pessoa, daquele outro que está perdido? Essa é a questão que só a eleição responde. Deus trabalha nos seus eleitos e os convence lentamente. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Não faz isso com todos. Por quê? A resposta é a eleição. Mas dizer que o calvinista ensina que o homem não decide crer em Cristo, que é Deus quem decide por ele, que ele é uma marionete, que a sua vontade não entra na jogada. Eu não falei nada disso. Eu sei, pastor, eu sei, mas assim, é o que dizem por aí, né? Isso não é verdade. O convencimento do Espírito Santo é assim: Deus abriu o coração de Lídia e ela atendeu as palavras que Paulo falava, né? E ela então creu no Evangelho. E é assim conosco: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Verdade. É o Espírito Santo que abre o nosso coração. Que abre o coração. Então a questão é: por que não abre de todos? Então é isso que a eleição responde. Então não é correto pensar isso, dizer não, Deus anula a vontade humana. Ele não anula. Livre-arbítrio não é vontade.